E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco de questões táticas, tá? Entender um pouco como funcionava o Fortaleza nas mãos de Rogério Ceni e projetar como pode funcionar esse novo Cruzeiro nas mãos aí desse novo comandante. Sei que pode parecer um pouco confuso nesse momento, tem muito jogador aqui no campinho, mas dá para entender de uma forma bem simples o seguinte: peguem aqui a formação do Fortaleza. Felipe Alves goleiro, Quintero e Roger Carvalho zagueiros, Tinga lateral direita, Carlinhos na esquerda. No meio campo o Felipe e o Juninho, que são dois volantes, mas tem um papel muito além da apenas marcação. Romarinho pela direita, Osvaldo pela esquerda e no ataque dois atacantes, André Luiz e Wellington Paulista. Essa foi a base da escalação do Fortaleza, inclusive na última partida do Rogério à frente do clube, derrota contra o Ceará, e foi basicamente a forma como o Fortaleza se achou para disputar a Série A desse ano, porque houve uma mudança sensível na formação aí na temporada passada, e eu tentei colocar na frente do jogador do Fortaleza, né, o correspondente tático aqui no time do Cruzeiro. Então vamos lá, no caso do Felipe Alves a gente tem o Fábio, e botei o Rafael como uma alternativa, porque tem uma questão pra gente discutir sobre o goleiro, que é o uso dos pés. A grande virtude do Felipe Alves, inclusive, é justamente essa qualidade na saída dos pés e como ele se torna, de certa forma, um dos construtores de jogo na primeira fase do Fortaleza, porque ele é um goleiro que joga muitas vezes fora da área, o que tem um lado bom e um lado ruim, né, porque envolve muito risco, mas que também deixa o Fortaleza com um jogador a mais para iniciar essas jogadas, né? Então os zagueiros abrem pelas pontas, o goleiro se projeta para iniciar essa saída e todo o time cresce a partir disso. Nem o Fábio nem o Rafael têm essa característica já pronta, não são goleiros que têm um jogo com os pés excepcional, mas é claro que com treinamento tudo pode ser adaptado. Os zagueiros do Fortaleza, tanto o Quintero quanto o Roger, são jogadores tecnicamente com alguma limitação, não são nenhuns craques, e os zagueiros do Cruzeiro são até melhores, então eu imagino que esse trabalho do Rogério aqui pode ser muito bem executado, porque quando a gente pensa em Dedé, Fabrício, Bruno, Léo e Kaká, todos são jogadores que têm algum recurso técnico, alguns mais. Eu destacaria o Dedé e o Kaká como zagueiros, tem uma qualidade de passe superior à média da posição e como jogadores que são muito rápidos, o que pode formar inclusive uma dupla muito interessante. É claro, o Kaká ainda é muito jovem, o Léo e o Fabrício Bruno estão na frente dele, né, quando a gente considera a experiência, mas eu não duvidaria do Rogério iniciar aí a observação e dar mais chance para esse tipo de jogador. Nas laterais aqui não tem um trabalho muito específico. Eu botei aqui na vaga do Tinga, que é o lateral direito do Fortaleza, Orejuela, Edilson e o Everton, nessa ordem porque imagino que para o Rogério Ceni nesse momento essa seja uma ordem natural de utilização, assim como na lateral esquerda, Dodô, Egídio e Rafael Santos, e aqui tanto o Egídio quanto o Edilson são muito contestados, mas provavelmente devem receber oportunidade antes dos garotos da base, né, o Everton e Rafael Santos, mas aí o Rogério Ceni vai acompanhar nos treinamentos e pode tirar aí as suas novas preferências para essas posições. Aqui na posição de volante, que eu acho que é a questão chave, né, porque o Fortaleza joga costumeiramente com o Felipe e com o Juninho, que eles são volantes, mas não são volantes do mesmo tipo do Cruzeiro. Por exemplo, a gente vinha jogando com o Henrique e Ariel Cabral, que são jogadores que têm uma dificuldade muito grande para ocupar um largo espaço no campo. Por quê? Tanto o Henrique quanto o Ariel Cabral são lentos, não são jogadores para atuar em transição, e esses dois volantes do Fortaleza são exatamente o contrário, são jogadores que dão uma intensidade de jogo muito grande, são os caras que aparecem na defesa, ajudam na saída de bola, mas também chegam no ataque. E por isso mesmo eu coloquei nessa ordem aqui, né, no caso do Juninho, Jadson, Ederson e Ariel, porque entendo que Jadson e Ederson são jogadores que se adequam mais a essa estratégia e tem mais chance de jogar nessa função de um segundo volante do que o Ariel Cabral. E aqui eu imagino que o Rogério não vai tirar o Henrique do time nesse primeiro momento, até pela liderança que ele tem sobre o plantel, e deixei o Adriano, que é a outra opção que a gente tem de volante, e a exemplo do Henrique, o Adriano tem também característica de primeiro volante. Mas aí o Rogério não poderia jogar, por exemplo, com Jadson e Ederson ou com Ariel e Ederson? Tudo isso é possível sim, mas eu imagino que nesse início ele vai jogar com Henrique e mais um, e eu acho que Jadson e Ederson têm mais chance de ser esse companheiro do Henrique, pelo menos na estreia. O Fortaleza jogava com dois meias pelos lados e jogadores de muita velocidade, de muita intensidade. Na direita vinha jogando o Romarinho, e aqui eu coloquei Marquinhos, Gabriel, Wellington e Maurício como jogadores que podem fazer bem esse setor, e na esquerda vinha jogando o Osvaldo, eu botei Pedro Rocha e David. É claro, tem outras opções, o Marquinhos também joga na esquerda, o próprio Maurício joga em outras funções. Já deixei o Wellington aqui, que é um garoto que aparentemente agradou o Rogério no primeiro treino, então ele deve ter mais oportunidades aí de entrar em campo. E falo mais oportunidades porque ele jogou alguns minutos contra o Atlético Paranaense, né? Aquela partida no Mineirão que a gente perdeu por 2-0 e pouca gente viu. Então o que a gente pode notar que tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda é que o Rogério gosta de jogar com dois atacantes de fato. São os tradicionais pontas mesmo, não tem aquela convicção do Mano Menezes
vezes de jogar com um ponta e um meia organizador. E até por isso eu deixei o Robinho de fora aqui, mas já vou explicar por que ele, Thiago Neves e Rodriguinho estão aqui num setor à parte. Porque eu não imagino esses três jogadores tendo condição física ou técnica mesmo de jogar pelos lados. A gente precisa de gente jovem, gente que corre, porque a função desse meia lateral não é apenas atacar. A função dele envolve também fechar uma segunda linha de 4 no momento defensivo e fazer essa transição em velocidade, né? É um trabalho muito intenso do ponta junto com o lateral para fechar tanto na parte sem a posse de bola quanto na arrancada no momento que a gente consegue retomar essa posse. Aqui no ataque o Fortaleza vinha jogando com dois atacantes, André Luiz e Wellington Paulista, os mais recorrentes, e até por isso eu botei aqui Sassá e Fred, porque sim, é possível que o Rogério Ceni arme o Cruzeiro jogando com dois camisas 9, até porque quando a gente para pensar bem nas características, né, o Sassá e o Fred são jogadores que têm ali condições de se complementar. E botei o Vinícius Popó aqui também porque ele é uma alternativa de ataque, ele é um jogador que tem boa velocidade para a função de centroavante, então pode fazer um papel de um 9 um pouco mais fixo, mas também sabe ser um camisa 9 um pouco mais móvel. E quando a gente olha para esse time do Fortaleza, quando jogava André Luiz e o Wellington Paulista, o Wellington é um jogador um pouco mais velho, até por isso não tem a mesma mobilidade, embora seja um jogador que sabe sair da área, e o André Luiz é originalmente um ponta, inclusive. Então é um cara que gira bastante, né, para ajudar na construção de jogadas, e todos esses jogadores, quando eu digo todos, é sem exceção, todo mundo ajuda no momento defensivo. Eu deixei dois atletas do Fortaleza aqui, né, Edinho e Chiesa, porque são jogadores que também eram muito utilizados como o Rogério. Chiesa como alternativa aos atacantes, né, então às vezes tinha Chiesa e André Luiz, às vezes Chiesa e Wellington, mas deixei mais a título de informação mesmo, assim como o Edinho, que é um jogador que era destaque do Fortaleza no ano passado, foi negociado com o Atlético Mineiro, não teve uma boa passagem pelo nosso rival, voltou lá pro Fortaleza e muitas vezes ele é utilizado como meia, pode jogar pela direita ou pela esquerda, mas costumeiramente joga mais pela direita. Sobre esses três jogadores que estão à parte aqui, Robinho, Thiago Neves e Rodriguinho, é porque eu acho que eles são jogadores que vão precisar fazer alguma adequação no seu jogo para conquistarem uma titularidade no Cruzeiro. Isso porque o Fortaleza não joga sempre nesse 4-4-2. Na temporada passada, por exemplo, o esquema mais utilizado pelo Rogério Ceni era um 4-2-3-1, que tinha o Gustavo como centroavante e um meia centralizado ajudando na construção de jogo. Esse atleta costumeiramente era o Dodô e algumas vezes também o Marlon fez essa função. Eu vou dar uma limpada na tela aqui para ficar um pouco mais fácil de entender, mas vamos lá. Vou tirar aqui os jogadores que são menos utilizados, né, os jogadores da base que em tese terão menos oportunidades. E aí o Fortaleza tinha aqui um meia, que era o Dodô, por vezes o Marlon. Com isso jogava apenas um centroavante, que em tese poderia ser aqui o Wellington Paulista, embora na temporada passada era o Gustavo. Então eu vou tirar o Vinícius Popó só para um exemplo mesmo, e a gente teria aqui Fred e Sassá disputando, e André Luiz com Wellington Paulista. Se o Rogério resolver jogar no Cruzeiro nesse 4-2-3-1, aí a gente tem aqui uma função de meia central, poderia ser ocupada por Robinho, por Thiago Neves ou por Rodriguinho. Se a ideia for jogar num 4-4-2, tendo um segundo atacante e um homem mais de área, Rodriguinho e Thiago Neves podem fazer muito bem essa função. O Robinho eu já não consigo enxergar como esse jogador tão próximo da área. O que levanta uma outra expectativa, que o Robinho pudesse jogar como um segundo volante, né? O que exigiria bastante dele no momento sem bola, porque o Robinho a gente sabe que não é um jogador que tem um condicionamento físico muito privilegiado. Ele é tecnicamente muito bom, tem uma qualidade de passe incrível, mas não é um velocista, não é aquele cara que vai correr 90 minutos. Então eu vou tirar o Marlon aqui, deixar só o Dodô como alternativa e o Robinho como um correspondente a ele, porque se a ideia for jogar num esquema com um meia central, o Robinho pode muito bem fazer essa função. Já se o plano do Rogério Ceni for jogar com um segundo atacante e um camisa 9, semelhante a essa ideia aqui de Wellington Paulista e André Luiz, a gente teria Fred ou Sassá para fazer essa função de mais um 9, embora o Sassá também possa ser um jogador de mais mobilidade, e na função do segundo atacante a gente tem Thiago Neves e Rodriguinho como primeiras alternativas. O que eu acho muito complicado é jogar com Thiago Neves e Fred juntos, simplesmente porque o nível de intensidade do jogo dos dois é muito baixo, são jogadores muito lentos e que não tem a característica de marcar pressionado, né, de fazer aquela pressão logo após a perda da bola. Por isso eu imagino que quando o Rogério optar pelo Fred, ele deve jogar com o Rodriguinho ou com outro jogador de velocidade, que seja até o próprio Sassá, mas aí se tem Fred não vai ter Thiago Neves, e acho que quando ele escolher jogar com o Thiago Neves, não vai jogar o Fred, faz até mais sentido jogar Thiago Neves e Sassá ou até o próprio Popó. Eu vou ir tirando os jogadores do Fortaleza aqui para tentar montar aqui uma estratégia que eu acho que vai ser
A primeira formação do Rogério Ceni pelo Cruzeiro, é claro que ainda é muito prematuro, a gente tem que esperar os próximos treinos da semana, mas acho que a gente já pode tirar alguma base, até mesmo de acordo com o que o Rogério Ceni fez nesse primeiro trabalho no Fortaleza, do que ele fez um pouco no São Paulo, e até por ser uma chegada a um novo clube, eu não imagino o treinador fazendo aí mudanças muito drásticas. Primeiramente aqui, Edilson tá suspenso, né, porque foi expulso no último jogo, então tá fora dessa partida, assim como o Rodriguinho que tá lesionado, problema nas costas, não tem uma previsão de momento para quando ele estará disponível. Aqui no gol, imagino que vamos com o Fábio naturalmente, né, e o Rafael sendo reserva, nesse primeiro momento não tem por que tirar o Fábio. Na zaga, Dedé e Léo são jogadores bem melhores que aqueles zagueiros do Fortaleza, né, então acho que ele vai manter essa dupla nesse primeiro momento, embora eu acho que o Léo não esteja jogando muito bem e o Fabrício Bruno possa até merecer oportunidades, mas entendo que o Rogério não vai chegar aqui rompendo toda a estrutura do trabalho, até porque o Cruzeiro vinha numa sequência ruim de resultados, mas a defesa em si deu uma melhorada, né, após a parada para a Copa América. Na lateral direita o Orejuela é titular e na esquerda eu espero, né, com toda a minha força, que o Dodô receba finalmente uma sequência, até porque o Egídio, convenhamos que não tem jogado bem. No meio-campo não vejo hipótese de Henrique e Ariel formarem uma dupla de volantes, porque as características deles são muito parecidas, especialmente a falta de uma condição física exemplar. Então, pela experiência, creio que vamos com Henrique, Ariel Cabral vai para o banco de reservas, e aqui entre Jadson e Ederson, eu gostaria muito de ver o Ederson jogando, mas acho que vai depender da semana de treinamentos mesmo, embora enxergue que entre os dois, pela experiência, o Rogério pode ser que prefira o Jadson, até para ver um pouco mais desse jogador de perto, e o Jadson é um jogador que, apesar das limitações, é um cara que corre muito e dá de fato intensidade para o jogo. Na direita, acho que vamos com Marquinhos, Gabriel ou o David, né? Eu coloquei o David na ponta esquerda, porque ele pode jogar pelos dois lados, mas entendo que num primeiro momento o Marquinhos deve ter uma oportunidade de sequência, assim como o Pedro Rocha pelo lado. Aqui tanto o David quanto o menino Wellington e o outro menino, o Maurício, esses três jogadores têm características diferentes. Por exemplo, o Wellington é um cara que joga pela direita e busca muito fundo, já o Maurício é um cara que joga puxando para dentro, é mais um armador, então pode ser que eventualmente o Rogério use o Maurício até por dentro, embora eu acho que ele pela direita funciona um pouco melhor. Mas eu penso num esquema aqui com o Maurício e o Wellington fora mesmo, e nessa função de meia central aqui tem uma dúvida, eu acho que vai ser Robinho ou Thiago Neves, e entendo que nesse início o Rogério vai jogar num 4-2-3-1 e não num 4-2-4 ou num 4-4-2, aí depende de como você enxerga esse homem de lado, né, se é um atacante ou se é um homem para compor meio campo, porque com a bola ele é um atacante, sem a bola ele é um marcador, mas aqui na frente eu acho que o Rogério vai optar por Robinho ou Thiago Neves e no ataque por Fred ou Sassá, e aí eu entendo que um vai influenciar diretamente na escolha do outro. Por exemplo, se ele optar pelo Robinho, pode até ser que jogue o Fred, mas se o Rogério escolher o Thiago Neves como titular, aí certamente o Robinho fica fora e o Fred também, porque Thiago Neves e Fred juntos, eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer, especialmente pela ideia do Rogério de marcar lá em cima no momento sem bola. Mas se fosse para eu escalar o Cruzeiro para esse primeiro jogo contra o Santos, eu confesso que tanto o Thiago Neves quanto o Fred ficariam no banco para mim, o Robinho seria o meia central e o Sassá seria o centroavante. Aí você olha para essa escalação e fala assim, porra Emerson, mas isso é basicamente o mesmo time que jogou contra o Avaí. E é mesmo, as únicas diferenças é que o segundo volante seria o Jadson e o lateral esquerdo seria o Dodô. Mas a grande mudança do Cruzeiro nesse momento eu não acho que seja exatamente os nomes em si, e enxergo que às vezes com os mesmos 11 jogadores você pode armar um time completamente diferente, desde que a postura dos atletas em campo seja diferente. Mas o que eu realmente gostaria de ver no time do Cruzeiro é busca pelo resultado, né? Que a gente não seja uma equipe que aceita as condições de jogo impostas pelo adversário e que o Cruzeiro volte a ser protagonista das partidas. Que os adversários que vierem enfrentar o Cruzeiro não se sintam confortáveis para dar a posse de bola para o Cruzeiro, confiantes de que a gente não vai saber o que fazer com ela. E aí é importante a gente ter paciência para saber que nem tudo vai funcionar já nesse primeiro jogo contra o Santos, né? Isso demanda um tempo para as coisas entrarem nos eixos, mas olhando bem para essa escalação e comparando com os outros times do futebol brasileiro, eu tenho certeza que se esses jogadores renderem mais adequadamente sobre as expectativas que eles tinham quando chegaram no Cruzeiro, a gente vai conseguir uma boa situação no Campeonato Brasileiro, vamos reagir sim, e o modelo de jogo também vai ser mais atraente, né? A torcida vai gostar mais de ver o Cruzeiro em campo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre essa mudança de comando e também para fazer o seu 11 ideal para o Cruzeiro arrancar no Campeonato Brasileiro, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!